Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde vede o lugar onde o Senhor jazia. Amado Pai, estamos precisando mais de Ti. Pedimos que o Senhor nos auxilie como sempre. Fale conosco, dê-nos a purificação a cada instante, para que mente, coração, corpo, tudo seja integralmente nas mãos do Senhor. Porque é assim que o Senhor quer, corpo, espírito e alma. Queremos nos colocar tudo diante de Ti. Manifesta-te a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Ele não está aqui. O inimigo deve alegrar agora. O próprio título, eles dizem, como eles falam a verdade. Ele não está aqui. E é bom a gente conscientizar disso, porque dá uma chance para o diabo se alegrar. Logo em seguida, ele leva o bofetão. Porque o título não é um chamarisco. Seria melhor, como sempre a gente prega, ele está aqui. Mas hoje eu quero falar do lado negativo, que é também o positivo. Ele não está aqui. Foi o que nós lemos, 28 de Mateus, verso 6. As mulheres estavam procurando Jesus no sepulcro, mas aqueles anjos disseram para elas: ele não está aqui. Irmãos, tem hora que o regozijo, talvez daquelas pessoas, seriam se ele estivesse lá. Vamos lá ver o Senhor. Eles foram com o intuito de encontrá-lo. Eles não foram pensando que ele não estava lá. Foi uma surpresa para eles. Quando eles chegaram, e ele não está aqui. Aquilo surpreendeu as mulheres. Surpreendeu Maria Madalena. Você sabe que aquilo surpreendeu a Pedro. Mas ele entrou lá, Pedro entrou. Ele foi ver, ele foi no lugar. A gente precisa ir no lugar para encontrar o que tem que encontrar. Então, após a ressurreição, eu creio que aquelas mulheres deveriam ter pensado bem. Olha, nós vamos lá, mas não vai adiantar, porque ele não vai, nós não vamos encontrá-lo. Porque ele falou que vai ressuscitar, ele disse que é dentro de 3 dias, e já havia passado a tarde do segundo dia,
do sábado, e aí elas já foram lá e não encontraram. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Agora, chegando ali, nada feito. Nós fomos ver o sepulcro, mas com a intenção de ver o Mestre. Queremos ver ele. Pensava em chegar lá e encontrar aquele defunto. Que coisa! Você não pensa que eles pensaram diferente, não. Eles não pensaram em chegar lá e o túmulo está vazio. Eles foram até advertidos. Vocês estão procurando o vivente entre os mortos. Ele não está aqui. Vocês procuram aquele que vive, mas procuram entre os mortos. Vocês querem que ele seja um defunto, mas ele não é. Ele não está aqui. Amém, amém. Isso é muito bom, porque desperta algo dentro da gente, que muitos estão em busca de Cristo, e quando encontrar Cristo, eles verão que será diferente. Sempre foi assim. Os judeus estavam em busca do Messias. Quando o Messias veio, eles ajudaram a matar o Messias e disseram: não queremos que ele reine sobre nós. Enquanto nós falamos, nós queremos que ele reine sobre nós. Os judeus disseram: não queremos que ele reine. Por quê? Porque eles não viram quem é que estava ali. Quando ele estava ali, eles não viram. Aí depois tiveram que ouvir, mesmo os discípulos ouviram uma voz: ele não está aqui. Ele esteve, até há pouquinho, momento atrás, ele esteve, mas não está aqui mais. Agora você sabe que ele não podia ficar 3 dias e 3 noites completos, certo? Ele não podia ficar completos, porque dentro de 72 horas o corpo já se apodrece, deteriora, e cumprindo, creio que é o Salmo 16, verso 10, o meu santo não verá corrupção. E ver corrupção é ver apodrecimento, vermes na pele. E ele então tinha que cumprir uma Bíblia, um versículo, e cumprir outro versículo, e cumprir tudo isso ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer. Porque Jesus em terra, ele disse: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará no seio da terra e ressuscitará. Ele tinha que cumprir esse lado. Ele não podia sair na sexta-feira. Ele não podia sair no sábado. Mas quando estava apontando o primeiro dia, que já era o terceiro, então ele aproveitou e cumpriu 2 escrituras ao mesmo tempo. 3 dias e 3 noites, ele aproveitou ali e cumpriu aquela escritura, porque ele não podia completar, porque chegaria o apodrecimento. Então ele tinha que cumprir uma escritura, forçava a outra escritura a entrar em cena. Não sei se vocês entendem, mas uma escritura tinha que cumprir 3 dias e 3 noites, mas a outra escritura veio por trás e disse: só que se ficar todo esse período, eu não cumpro. Salmo 16, eu não cumpro. Aí ele apodrece. Então, uma escritura esperando a outra. E quando estava completando aqueles 3 dias e 3 noites, ele saiu.
Salmo 16. Diz amém. Mas você sabe o que é ficar esperando uma escritura cumprir para outra entrar em cena? Não podia entrar antes. Mas Salmo 16 ficou firme. O corpo não apodreceu. Os vermes não andaram em cima da pele de Jesus, como anda na pele de cada defunto que morre. Na pele de Jesus não andou, porque tinha escritura para cumprir. O meu santo não verá apodrecimento, corrupção. E ele então levantou. Aleluia! E ao cumprir aquela escritura, já vinha mais atrás as irmãs para visitá-lo. Vamos visitar o túmulo. Quem sabe, vamos chorar lá no túmulo, como se faz no túmulo do papai, da mamãe, do titio, da titia. Como se faz no túmulo de uma filha, de um filho. Vamos chorar. Mas quando chegaram lá, o choro ia mudar. Porque ela queria saber onde colocaram ele. Onde vocês o colocaram? Eu não marquei todo aqui o versículo, mas está no capítulo 20 de São João, onde vocês vão encontrar esta procura. E Jesus já estava realizando a sua obra lá no inferno. Eles estavam procurando e chorando por ele aqui, e ele estava pregando já do outro lado, já para sair, na horinha de sair. Ele já estava pregando do outro lado. Agora você sabe, ele não podia sair sem cumprir as escrituras de Jonas. 3 dias e 3 noites. Ele não podia sair sem cumprir o Salmo 16. O meu santo não verá corrupção. Mas quando tudo isso cumpriu, enquanto escrituras aguardava a outra cumprir, ele estava fazendo escrituras para que Pedro depois pudesse pregar estas escrituras. Que você vai ver São Pedro, o indouto, o inculto, pregar coisas que você precisa crer, é obrigado a crer, senão vai para o inferno. Se não credes que eu sou, perecereis, morrereis em vossos pecados. E ali está, tem que crer no que Pedro pregou. Não é crer num sábio, não, porque crer no sábio é fácil. Ah, o sábio, ele estudou, ele formou, ele é isso e aquilo. Mas crer no Pedro. Pedro disse que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais não creram nos dias da longanimidade de Deus, nos dias de Noé. Eles ignoraram a mensagem do dia. E Jesus foi e pregou aqueles espíritos em prisão. Pedro pregou isso. E aonde você encontraria um apoio para Pedro pregar isso? Se não lá nos dias de Noé. E agora Pedro falando daquilo, era uma revelação que Deus deu a Pedro, para dar uma pregação daquela. E quem não crer, perece. Precisa de crer. A ressurreição está em São João 20, o verso 9. Porque ainda não sabiam a Escritura. Tem coisa que as pessoas lutam, choram, mas elas não sabem a Escritura. Tem muita gente lutando por isso, mas não conhece a Escritura. Que Escritura? A Escritura que cumpriu. E se uma Escritura não cumpre, não termina o seu cumprimento, a outra não pode entrar em cena. Irmãos, eu tenho que falar isso logo, porque senão eu perco. Se Apocalipse 5 não cumprisse,
se o Cordeiro não terminasse seu trabalho de intercessão durante 7 eras da igreja, se não terminasse, Apocalipse 10 não podia entrar em cena. Apocalipse 10 estava esperando Apocalipse 5 cumprir. Enquanto não cumpriu Apocalipse 5, Apocalipse 10 não manifestou. Isso é o que o próprio profeta diz: terminada a era de Laodiceia, então manifestará Apocalipse 10, e a noiva conhecerá o mistério. Festa das trombetas dos anjos 6. Mas para cumprir Apocalipse 10, tinha que primeiro ter acabado, terminado o cumprimento de Apocalipse 5. Senão Apocalipse 10 não entrava em cena. E Apocalipse 10 é o 7º selo. Apocalipse 10 é a vinda do Senhor. E o Senhor não podia vir se ele não cumprisse Apocalipse 5 e saísse de onde ele estava para vir. Como vai vir se não sai de onde está? Ele tinha que cumprir Apocalipse 5 para sair e vir e cumprir Apocalipse 10. Aleluia! Porque ainda não sabiam a Escritura, porque era necessário que ressuscitasse dos mortos. Eles não sabiam aquelas Escrituras, queriam ir no sepulcro, chorar por um defunto. Você pode chorar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, por quem você quiser. Mas diz Jesus, mesmo em vida, quando as mulheres corriam atrás dele, batendo no peito, chorando, ele olhou para trás e disse: filhos de Jerusalém, não choreis por mim. Mas se ele proibiu chorar por ele em vida, quanto mais em morte. Não era para chorar por ele nem em vida. Não choreis por mim, antes chorais por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque virão dias em que dirão: bem-aventurados seios que não amamentaram e os ventres que não geraram. E o irmão Branham veio e pregou: esses são os nossos dias, que são bem-aventurados seios que não amamentam e ventres que não geram. As mulheres se sentem mais felizes por não gerar, por não amamentar, para que possa permanecer a agucidade do seu seio e dar o peito para a criança. Termina toda a agucidade do seio. Então esses dias estão cumprindo Escrituras, e uma Escritura dá lugar para outra Escritura cumprir. Amém, amém. Agora, no nosso tempo, nós sabemos que tem várias Escrituras cumprindo, e uma é ligada à outra. Você pensa que Malaquias 4 não está ligado em Apocalipse 3, 14, ao anjo da era de Laodiceia? Você pensa que ele não está ligado em Apocalipse 10, de 1 a 7? Você pensa que não está ligado em São Mateus 17, 11? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você pensa que isso aí não está ligado em Atos 3, 19 a 21? Está tudo ligado. A hora que cumpre uma Escritura, a outra entra em cena, a outra entra em cena, e a última, Apocalipse 10, o 7º selo, entrou em cena. Quando entrou em cena, foi a vinda do Senhor. Vocês estão lembrando o parágrafo, Festa das Trombetas? Estão lembrados, não? É a vinda do Senhor. Apocalipse 10 é a vinda do Senhor. 127, me parece que é. 229. Apocalipse 10 é a vinda do Senhor. É o 7º selo. Ele diz, é o 7º selo. Apocalipse 10. Então, se Apocalipse 10 é o 7º selo, o segredo do dia era o mensageiro da hora. Apocalipse 10 foi quando Deus teve que guardar silêncio no céu, porque ele estava cumprindo Apocalipse 10 na terra. Todas as demais Escrituras tiveram que ficar aguardando chegar esta hora. Todos pediam por este momento. Se não chega a hora de Apocalipse 10, não saberemos os mistérios, não ficaremos sabendo da nossa redenção,
Ele nos redimiu, mas não nos reclamou. Mas Apocalipse 10 mostra que é o 7º selo. E no 7º selo, aí vem a abertura dos 7 selos. E aí vem o reclame de cada filho de Deus. Porque você está ali dentro desse selo. O selo da era, 7ª era, 7º selo. Eu estou dentro do 7º selo. Você está dentro do 7º selo. A esposa de Cristo está dentro do 7º selo. O mundo não entende isso, porque ela está ali dentro. E Apocalipse 10 sempre foi o mistério. Mas nos dias da voz do 7º anjo, eu farei conhecido esse mistério que os profetas não puderam revelar. Teve que vir um homem, enquanto não chegou o homem certo, a Escritura não entra. A Escritura só entra no homem certo. Não é porque a gente coloca a mão na cabeça de um homem e diz que ordenamos ele pastor, que ele é pastor. Não é porque um grupo de ministros pôs a mão na cabeça de um homem e diz que ele é pastor, que ele é pastor. Ele só é pastor se Deus o viu como pastor antes da fundação do mundo. Eu só sou se Deus me viu antes da fundação do mundo. Eu posso fazer muita coisa, eu posso pregar o evangelho, porque Judas também pregou. Qualquer pregador pode pregar. Se Judas pregou, foi um diácono da igreja, foi o tesoureiro da igreja. Judas pregou o evangelho, expulsou demônio. E Jesus falou que quando eles expulsavam demônio, Jesus viu o diabo cair do céu. As orações dos homens eram tão fortes, e eles eram tão sinceros, que aquilo havia uma manifestação, caindo Satanás do céu como um raio. Ele diz, mas vocês não alegam por isso não. Espera, você vai ter poder para derrubar o diabo do céu, se ele vem do céu, onde ele fica nos acusando diante de Deus, e derruba ele com a minha oração, do céu para a terra, como um relâmpago, e ainda eu não preciso alegar com isso? Ele diz, não. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a maior alegria. Porque você pode fazer isso, expulsar demônio, curar enfermos, e Mateus 7 estar na sua vida. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu curei enfermos, expulsei demônio. Não vos conheço. Como que o Senhor me conhece? Eu estive na sua igreja, eu fui do seu apostolado. Jesus de Judas também foi, eu nunca o conheci. E os discípulos disseram que eles estiveram no ministério, mas eu nunca o conheci. Eu chamei, mas não o conheci. O conhecer é predestinação antes da fundação do mundo. Aleluia. Eu tenho que prosseguir aqui. Meu Deus do céu. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Você quer procurar o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. E eu creio nisso. Eu creio. Como a Bíblia diz, eu creio. Agora, eles não sabiam as Escrituras. O próprio Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É por isso que a pessoa erra. Mas não conhece que Escritura? O povo sabe, São João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. O povo sabe, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O povo sabe centenas de versículos, mas desconhece a Escritura do dia. Aquela que está viva, trabalhando, agindo, falando, ouvindo. Eles desconhecem. Assim foi nos dias de Jesus e assim foi na ressurreição. Está aqui, ó, na ressurreição. Porque ainda não sabiam a Escritura. São João 20, verso 9. Que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Bom, cada coisa que a gente tem que dar uma beliscada. Gente, eles hoje não conhecem as Escrituras. Que para cumprir Apocalipse 10, o Cordeiro tinha que sair do trono em Apocalipse 5. Ele tinha que vencer seu trabalho, seu labor, sua intercessão. Todo o eleito tinha que estar dentro já selado, porque o último eleito entrou e o Cordeiro deixou de ser Cordeiro. Quando o último eleito entrou. Aí o irmão Branham chegou ao ponto de dizer assim, não vai você dizer que as pessoas que morreram antes se perderam.
Por quê? Porque as pessoas que morreram no tempo de Lutero não se perdeu e de Wesley também não se perdeu. E aquelas pessoas que morreram nos dias dos pentecostais, que não ouviram o profeta, não se perdeu também não. Entende? Que não ouviu. Mas, irmãos, é tão glorioso viver no dia que a Escritura cumpre, e é um juízo tremendo viver naquele dia. Viver naquele dia é uma bênção, porque você recebe a bênção do dia, a unção do dia, o Espírito do dia, daquelas Escrituras. Mas contrariar aquele cumprimento, você recebe a escuridão do dia, a angústia do dia, a cegueira do dia, a nudez do dia, por ignorar o cumprimento daquela palavra. E Deus está sempre dizendo, você vai num lugar e Ele diz, Ele não está aqui. Mas eu sempre o encontrei aqui. Você encontrou. Mas nós colocamos Ele no sepulcro. Muito bem, mas Ele não está. Nós o colocamos na cruz, mas Ele não está na cruz. Os meus pecados levou Ele para o sepulcro, mas Ele não está no sepulcro. A justificação tirou Ele do sepulcro. E elas procuravam Ele no sepulcro e Ele não estava ali. Aleluia. Tomé diz, olha só, se eu encostar meu dedo, só se eu colocar meu dedo nele. Você diz que Ele ressuscitou? Só se eu colocar o meu dedo. Ah, meus irmãos. Mas não adiantava nada só colocar o dedo. Quando Jesus fez isso, Ele apareceu aos discípulos. A Marta, a Madalena, Ele apareceu aos discípulos. São João 20, você lê aqui, aí você vai ver. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Sempre você vai num sepulcro, aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz fulano de tal. Quando chegaram no sepulcro onde colocaram Jesus, a Escritura diz, onde jazera. Ele não estava mais ali. Ele esteve. Amém. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor. Oh, irmãos, que bom choro. Estou chorando porque levaram o meu Senhor. Eu queria encontrá-lo aqui morto. Estou chorando porque eu queria visitá-lo, vê-lo aqui morto, inerte. Estou chorando por isso. Levaram o meu Senhor, roubaram o corpo dele. Pensa bem numa coisa dessa. A mulher não sabia também que tinha que cumprir a Escritura. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Quando você sabe que ele saiu de um lugar e entrou no outro, você vai atrás. Onde o Senhor estava? Ele estava no sepulcro. Eu vim aqui, eu vi, nós colocamos ele aqui, mas ele não está aqui mais. Por isso que eu estou chorando, porque ele não está aqui mais. Mas tem um consolo para você. Olha aqui. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Tem hora que Jesus está em pé, perto da gente. A gente não sabe que é Jesus. Maria não soube que era Jesus. Ele está aqui, pertinho, mas você não sabe que é Ele. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Eu quero levar um defunto para casa, o corpo do meu Senhor.
quer levar para casa, porque se tu tirasse daí e colocasse em algum lugar, me diga onde ele está, que eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Aí já entendeu. Ela disse, és tu. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não voltem da condição original, tem que voltar. Espera um pouco, não me toques. Vai e avisa os discípulos, não pregue para eles. Avise os discípulos, diga-lhes. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém. Eu não posso parar muito nestes versículos só, porque eu quero deixar mais alguma escritura para você, que eu creio que tudo isto faz bem. Vamos agora entrar dentro da mensagem. Você quer ver coisas que você já conhece. É bom só repetir, porque isso dá mais segurança. 262, a fé para o rápido. Está nas mensagens? 262, o absoluto. Me perdoe, 242. Eu recordo quando ele moveu-se lá embaixo naquela grande luz. Eu quero que vocês notem a vindicação da primeira e segunda etapa. Houve uma grande luz que vindicou a primeira e a segunda etapa. Escute aqui, porque ela deu início lá em 33. E depois o irmão Branham começou aquele trabalho. Moveu-se lá embaixo, naquela grande luz, e lá de pé na margem daquele rio, em junho de 1933. Agora, guarde bem, em junho de 33, ali estava dando início de uma primeira e segunda etapa. A segunda etapa mesmo, se vocês forem procurar, eu porque perdi aqui o parágrafo, li esses dias, mas ele diz que começou no Canadá, quando ele entrou no púlpito, aquilo veio. Aí ele teve o discernimento, foi por volta de 1950. Mas olha a primeira etapa, cura divina, esta bênção começou lá em 1933, nessa vindicação, porque o irmão Branham já orava pelos enfermos, mas veio uma vindicação do céu, que disse, como João Batista foi enviado e precursou a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. Esta primeira manifestação da luz sobre o rio Ojai, se vocês tiverem luz para isso, vocês verão que é a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que são a primeira e segunda etapa do profeta, precursa a segunda vinda de Cristo. Porque a terceira etapa não é precursora, é a segunda vinda de Cristo. Mas a primeira e a segunda é precursor. Te envio como uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. E o que precursou, é isso que eu quero estudar com você aqui agora. O que precursou já estava com fé de rapto ali. Entende? Aquela mensagem que dava fé de rapto estava ali na primeira e segunda etapa, porque era a mensagem do momento. Ninguém poderia, se desse o rapto, ninguém iria sem aquela mensagem da hora, que era Deus num profeta. E ao redor do mundo, ela foi quando o fogo do reavivamento foi construído por 15 anos aproximadamente em cada monte. A cura divina através das nações, e o poder e restauração. E agora, eu creio que ela, a fé de rapto, está pronta para atingir o clímax final no além, para trazer uma fé que raptará a igreja para a glória. E ela
a fé para o rapto está nas mensagens. Estamos realmente ao tempo final. A fé para o rapto estava aqui na primeira e segunda etapa. Eu quero que vocês procurem ela agora. Ela não está aqui mais. Estão me entendendo? Oh, mas o profeta diz que a fé para o rapto está nas mensagens e estava em 62, era a primeira e segunda etapa. E você vai notar, se você for procurar a fé para o rapto lá, em 62, ele não está aqui. Eles procuraram ele no sepulcro, ele não está aqui. Ah, mas o ministério sai de cena para o outro entrar. Se Jesus, tipo de Moisés, não saísse de cena, Josué, um tipo do Espírito Santo, não podia entrar em cena. Se Jesus não morresse, o Espírito Santo não seria derramado. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Isto eu for, é porque ele seria o aprovado. Enviar-vos-ei, a pessoa fica esperando uma outra pessoa. Diz, não, eu mesmo. Ele, o Espírito Santo, é uma pessoa, mas é a pessoa de Cristo. Em forma de Espírito, na igreja. É a mesma pessoa, o mesmo Deus. Só que agora em outra forma, Deus em morfe. Era Deus em carne, era Deus numa coluna de fogo no Velho Testamento, era Deus na glória da Shekinah, dentro da arca, era Deus em carne humana em Jesus Cristo, mas agora era Deus em morfe, Deus Espírito Santo na igreja. Não é a terceira pessoa, aquele mesmo Deus Pai é o Espírito Santo, aquele mesmo Filho que diz, quem me vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Estava tudo ali, e agora você procura, eu quero Jesus do Calvário. Diz, não, ele agora é línguas de fogo no Pentecoste. Você procura ele de um jeito, ele está de outro. Você quer desse jeito a vida inteira? 2000 anos, meus irmãos, 2000 anos, línguas de fogo, 2000 anos, poder do Espírito Santo, 2000 anos, Cordeiro no trono. O profeta diz, ele esteve ali por 2000 anos, mas agora deu um passo. Gente, o que é isso? Se ele deu um passo porque ele saiu daquele lugar, ele não podia sair do lugar sem que entrasse o último eleito. O último eleito é o último mensageiro da era. Por isso que é o último eleito, o último selo, a última trombeta. Tudo está no último mensageiro da era. Aleluia. Como eu gosto dessas coisas. Eu vejo essas coisas muito simples assim, e nós temos que ficar pregando a vida inteira essa simplicidade para nós. Os outros escutam e dizem, o que é isso? Que mensagem? O outro que não entende de jeito nenhum diz, que complicação. O eleito diz, mas que luz. Você prega a mensagem, ele não entende. E diz, você me chamou de urubu. Eu diz, não, eu estava chamando de águia. O outro diz, não, eu escutei ele me chamando de águia. O outro diz, mas me chamou de cavalo. O outro diz, não, ele me chamou foi de mulo. Você vê como que é? Que as pessoas não percebem a luz da hora. Eles não percebem Deus operando, Deus fazendo a sua obra, e eles não percebendo. A vindicação da primeira e segunda etapa começou ali, no Rio Ohio, 1933. Ela terminou em 1963. No início. Quando foi em 1963, nos primeiros meses, já começa a vindicação da terceira etapa. A vindicação da terceira etapa é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Irmão Brana ouviu Deus falar para ele. Esta é a vindicação do seu ministério. Qual a atração sobre a montanha? Procura lá. Quanto? 133, muito bem, obrigado. 133.
Esta é a vindicação. A terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Foi vindicado a primeira e segunda? Foi. O profeta diz, com vários sinais, ele diz, porventura, não seria também a terceira? Se foi vindicada a primeira e segunda, por que você não pode enxergar a terceira? Porque estão esperando o irmão Branham ressuscitar. E outros que não esperam o irmão Branham ressuscitar, mas crê que o sétimo selo não foi revelado, eles pertencem à ressurreição do mesmo jeito. Porque se eles crêem que o sétimo selo não foi revelado, então eles pertencem à ressurreição do irmão Branham, isoladamente, mesmo estando dizendo que não é. Oh, nós não somos. Tem muitos que saíram de lá, da ressurreição isolada, mas o Espírito não saiu deles. Tem muitos de nós que saímos das denominações, mas o espírito da denominação, de querer liderar um homem, um pastor liderar outro pastor, não saiu esse demônio de nós. Esse é o problema, que nós vemos por todo lado. Os pastores saíram das denominações, mas as denominações não saíram dos pastores. Um querendo ser bispo do outro. E eu venho nessa mensagem aqui, ó. Essa mensagem é o absoluto, irmão Branham dizendo no 134, eu não quero ser um bispo. Eu não quero. Agora eles ficam arrumando bispo de região, um pastor sobre pastores, e depois vocês não percebem que a denominação não saiu de vocês? Vocês saíram dela, mas ela não saiu. Mulheres de Ló. Mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, não adiantou nada. Teve que morrer antes de chegar em Zoar, na cidade de luz. Ela teve que virar uma estátua de sal. Muitos pregadores viram uma estátua de sal antes de chegar à luz. Por quê? Porque eles saíram das denominações, mas as denominações não saíram deles. Eles querem liderar homens, eles querem ter grupos de pastores, grupos de ministros, plenário de pastor. Diz que é a voz de Deus. Eu queria que me mostrasse isso, que o profeta pregou. Que tem um plenário que é a voz de Deus. É Deus falando através do plenário. Só porque Deus falou através do concílio de Jerusalém, eles pensam que Deus vai falar através do concílio hoje. Assim também Roma pensa que Deus falou através do concílio de Niceia. E assim o povo está pensando que Deus está falando através de outros concílios. Deus falou através do concílio em Jerusalém, porque lá não havia nenhum pastor sobre pastores. Já, mas Paulo mostrou que ele estava sobre Timóteo. Paulo não era apenas pastor, Paulo era profeta. Por isso o profeta pode fazer isso. Mas um pastor não. Paulo fazia isso para Timóteo. Paulo, mas você não vê Timóteo fazer em cima de Filemão? Você não vê Pedro por cima de Tiago? Paulo podia, por quê? Paulo era o apóstolo e profeta. William Branham podia, por quê? Ele era apóstolo e profeta. Agora, vocês querem melhor do que isso? Está na mensagem, o Mensageiro do Entardecer 90-91. Irmão Branham mostra isso. Esse é o lugar que cada um de nós devíamos estar, para ter segurança, gente. Segurança do que nós estamos crendo. Agora, eu queria mostrar para vocês, tenho que mostrar para vocês, se Deus quiser, aqui agora, o 35, eu tenho muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. O 35 do primeiro selo. O irmão Branham já está posicionando onde está a fé para o rapto. Porque agora é primeiro selo. Por que ele não posicionou no intervalo? Porque aquilo apenas faz parte dos selos, mas não é os selos. O primeiro selo é primeiro selo. E para abrir o primeiro selo, teria que terminar as eras. Teria que vir a brecha, que é o intervalo entre as eras e os selos, e aí começava a abertura do primeiro selo, e quando ele foi abrir o primeiro selo, que Deus foi revelar para ele o primeiro selo no quartinho, ele teve que aguardar Deus chegar lá e fazer aquilo, senão ele ia pregar coisa errada. Ele diz que Deus entrou em cena, ele diz, essa luz esteve ali no quartinho, e é isso que me interessa, amém? Aleluia. Aqui o irmão Branham diz, no final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar-lhes, devemos receber um mensageiro. Que simplicidade.
devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Logo vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Aonde estava a fé do rapto? Ela não está mais aqui na primeira e segunda etapa. Como Jesus não estava mais aqui no sepulcro, como Jesus não estava mais aqui na cruz, vai descendo, depois você tem que ir subindo. Ela está nos trovões, diz o profeta. Será revelado nos últimos dias o que necessita para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. O que é com o que temos agora? Primeira e segunda etapa. Não poderíamos subir. Agora, quando você vê a terceira etapa com a revelação que o profeta pregou, aquela revelação que ele não podia esclarecer o que é a terceira etapa, não diga a ninguém. Oh, que coisa gloriosa! Deus falar para um profeta não falar e ele não poder falar mesmo aquilo, e não falou e levou para a sepultura, e agora você encontra e está dentro da mensagem. Porque ele disse, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos, 262, a tradução em inglês, e também a voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia. Agora, tem tudo isso daí para você meditar. Aonde está a fé para o rapto, irmão Brana? Não está mais nas mensagens de 62? Não, agora não está mais lá. Ele não está mais aqui. Ó Jesus, andando no meio de todas as eras, me diga que não. Ele andou na era de Paulo, na era de Martim, na era de Columba, na era de Lutero, na era de Wesley, na era do irmão Brana, na 7ª era, Laodiceia. Ele andou, mas ele não, no dia do irmão Brana, ele já não estava mais ali, irmão Brana disse. Porque foi revelado, quando foi revelada a 7ª era, Jesus estava do lado de fora. E se Jesus está do lado de fora, o seu profeta também. Sabe, lá dentro estávamos nós, porque não tínhamos ouvido ainda. E é por isso que ele insistiu: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Dê-me mais 10 minutos, ver o que tem para mim, porque eu quero completar esse pensamento aqui. Amém? Aleluia. Ele não está em Laodiceia. Ele não está mais na era. Ele saiu. Ele não está mais no trono. Apocalipse 5. Ele saiu. Ele está no trono de Apocalipse 10. Olha, que trono você encontra ali? O trono do leão. O que é o trono do leão? Vencedor. E os vencedores de Laodiceia? Onde estão? De estar sentado comigo, no meu trono. Onde? Apocalipse 10. Está sentado comigo no meu trono. Aqueles que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono e intercedi por 2000 anos. Os que vencem a era de Laodiceia, sai dela e vem assentar comigo agora no meu trono, não mais no trono do meu Pai, porque já venci, já deixei o trono do Pai, agora eu tenho o meu trono. Aleluia! O trono que você está sentado agora é um trono onde o leão está, porque ele é vencedor. Não temas, João, porque o leão venceu. Apocalipse 5. Não temas, porque o leão venceu. Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ele venceu. Onde ele está? Desatando os selos. Em Apocalipse 10. Ele aparece em Apocalipse 10, o cordeiro já aparece ele como leão, com o livrinho aberto, como o anjo forte. Primeiro ele vem, Cristo, o anjo forte, o poderoso, aquele vencedor, aquele que subiu, porque venceu, aquele que desceu, porque venceu, aleluia. Ele vem com o livro aberto, livrinho aberto, e Apocalipse 10, 3, ele ruge como leão. E ali começam os 7 trovões. E você começa a ouvir a voz. Aí ele ouvir.
no Monte da Transfiguração, a ele ouvir. Vai no Monte da Transfiguração, a ele ouvir. Nós vamos fazer uma tenda para cada um. Vamos fazer 3 tendas aqui, Senhor. Oh, a ideia do homem sempre é essa. Vamos fazer uma tenda para um, para o outro. Uma tenda para Elias, uma para Jesus e outra para Moisés. Aí a voz do céu veio e diz: a ele ouvir. Larga a mão de fazer tenda, de visão. A ele ouvir. Vocês da primeira e segunda etapa, a ele ouvir. Deus, aonde Deus está? Vocês ouviram onde Deus estava? Eu quero que vocês ouçam onde Deus está. A ele ouvir, porque ele não está mais aqui na primeira e segunda etapa. Ele está aqui na terceira etapa. Aleluia. Eles já não te entendem mais. A mesma hora que ele não está aqui, está. Ele não está aqui na primeira e segunda etapa. Ele está aqui na terceira etapa. Amém? A ele ouvir no Monte da Transfiguração, no monte, lá no Pentecostes, outra vez, a ele ouvir o Espírito Santo, aquele Espírito de verdade, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará toda a verdade. A quem temos que ouvir agora? Alguém diria: eu não vou ouvir essas línguas de fogo, eu quero ouvir aquele Jesus. Ele diz: ele não está mais aqui. Quem que está aqui? É Cristo, só em forma de língua de fogo. A ele ouvir. Você tem que ouvir a manifestação da hora. Amém. Durante as eras da igreja, 7 eras da igreja, ele esteve ali, andando dentro da era da igreja. Por último, ele deu uma passadinha na era de Laodiceia, porque está escrito que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele anda no meio das 7 eras, mas na 7ª era foi a única que jogou ele para fora, que não suportou ele lá dentro, porque ele é a palavra original, como foi no tempo de Paulo. Ele é o leão aqui, como foi no tempo de Paulo ali. Aleluia. A ele ouvir, e ele não está mais aqui como um cordeiro, porque a era de Laodiceia terminou. A ele ouvir, ele é o leão da tribo de Judá. Você tem que encontrá-lo onde puseste o meu Senhor. Vou no trono de misericórdia, então eu escuto ele dizer: ele não está mais aqui. Onde ele está? Ele está ali, no trono de vencedor. Ele está mais acima. Ele é o leão da tribo de Judá. Eu quero o cordeiro. Ele não está mais aqui, mas eu quero ele como cordeiro. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. E se você não recebê-lo como leão agora, que é rei seu, como eu disse na mensagem anterior, a esposa do rei não tem que temer o rei. Ela só respeita o rei. Ela não tem que temer. Ah, mas ele é rei, tudo está na mão dele, ele pode fazer o que ele quer, tudo bem, mas se eu já estou na mão dele, todo o poder está na mão dele. Ele me quis, ele me salvou, ele me redimiu, ele intercedeu, ele venceu, ele escreveu meu nome no livro, ele intercedeu, ele veio, abriu o livro onde estava o meu nome e o seu nome e revelou que ele é o meu leão. Amém. Não tenho que temer, a ele ouvir. Tenho que respeitá-lo, mas a ele ouvir. Amém. Deus em carne. Terminou as eras da igreja. Você tem que encontrar Deus outra vez. Quando termina as eras da igreja, se ele sai do trono, ele desce. Quando ele desce, ele põe um pé na terra, outro no mar. Ele é um homem aqui na terra. Amém. A ele ouvir. Você diz: não, eu quero ouvir o Jesus da cruz. O próprio Jesus da cruz diz: eu sou dentro Brana. Se você não escuta a mensagem que eu revelei para ele, você não me ouve. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos ouve, a mim me ouve. Aleluia. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Aleluia. A era terminou, o cordeiro tornou leão. A ele ouvir. Ele não está mais aqui como cordeiro, ele está aqui como leão. Ele não está como nosso juiz, não. Ele está como nosso rei, nosso marido. Para que temê-lo? Para nós, sabe o que ele é? Ele é cordeiro
Ele é leão, Ele é filho, Ele é profeta, Ele é pai, Ele é Espírito Santo, Ele é rosa de Saron, Ele é lírio dos vales, estrela brilhante da manhã, preferido entre 10 milhares, o tudo em todos, o grande eu sou. Aleluia! Ei, glória! A Ele ouvi, Ele saiu do trono. Quem que tem que ouvir agora? Ouça o Filho do Homem, eu estou nele, eu no meu profeta, eu cumprindo. São Lucas 17, 26 a 30. A Ele ouvi. Se você não pode ouvir, se você não ouve Ele, não pode me ouvir. Se você não recebe Ele a mim, você também não vai receber. A Ele ouvi. A terceira etapa. A Ele ouvi, não primeiro e segundo apenas. Sim, mudou a fé? Mudou. Saiu do absoluto 242 e passou para primeiro selo 35. 242 está ali, primeira e segunda etapa, mas a vindicação da palavra aberta está em primeiro selo 35. Revelado nos trovões. Perguntas e resposta número 4. Irmão Brano diz, parágrafo 78. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Aonde está agora? A Ele ouvir. Eu quero ouvir o irmão Brana. Você não pode ouvir mais, você tem que me ouvir agora. A Ele ouvir. É Deus em mim, é Deus em você. Da terceira etapa, do quíntuplo de Efésios 4:11. A Ele ouvir. Porque Ele não está mais aqui em Apocalipse 10:7. Ele está aqui em Apocalipse 10:8. Aleluia! Ei, glória! Amém! Amém! É muita coisa que o anjo, eu acho que é ele mesmo que já passou aqui, ficou por aqui. E diz, não vou nem te mandar anjo aí essa noite, eu vou descer eu mesmo com a palavra. Porque eu sou a palavra da hora. Senhor, muito obrigado. Quem pode, Pai, receber essas coisas? Somente o eleito pode receber. Estamos agradecidos por ouvir essas verdades, por receber essas verdades, por sentir essas verdades na nossa vida, por saber que Tu estás aqui agora na terceira etapa, mas não está mais aqui na primeira e segunda, porque Tu mudaste de trono agora, está no trono do vencedor, e o trono do vencedor é Apocalipse 10, é os trovões revelados dentro dos 7 selos, e agora esses trovões revelados dentro da sua esposa, a Ele ouvi o quíntuplo de Efésios. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 irmãos, amém, aleluia, 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 glória a Deus, a Ele ouvi, aleluia. E seu povo então para o lar eterno Ele levará. A manhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. A manhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Com os anjos em ofuscante glória, Cristo juiz virá. Preparai-vos, tribos, nações e línguas, pois não tardará. A manhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. A manhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus. Reveremos lá os queridos mortos em eterna união, e não haverá morte, pranto ou dores em nossa mansão. Amanhã gloriosa está raiando, breve surgirá a luz. Amanhã gloriosa está raiando, eis que vem Jesus.
Amém. Agora ele vem no grande rapto, porque esta manhã gloriosa é que o irmão Brana diz, das 6 às 9 da manhã, num destas manhãs se dará o rapto. Na manhã gloriosa, sim, virá o rapto, mas o Filho do Homem já veio. Aquela escritura que tinha que cumprir, que viria o Filho do Homem, e nos dias idênticos a Noé e a Ló, já veio. E o povo não sabe, mas já veio quando Deus veio no seu profeta. Agora estamos só aguardando o grande arrebatamento para o povo que creu nessa vinda do Senhor. Amém? Deus vos abençoe. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Esta mensagem que Deus tem nos enviado tem nos trazido uma plena restauração. Você saber que Deus está em sua palavra e não está em nenhuma religião. Para nos tirar do engano religioso, Deus enviou um profeta para nos revelar. Ele já veio e trouxe a sua mensagem, para cada um ele mostrou o seu lugar. O mundo hoje está cheio de igrejas, cada uma diz estar com a verdade, mas a palavra verdadeira elas rejeitam. No meio delas só existe falsidade. Para nos tirar do engano religioso, Deus enviou um profeta para nos revelar. Ele já veio e trouxe a sua mensagem, para cada um ele mostrou o seu lugar. Os seus batismos são em nome da Trindade. Esta mentira invadiu o mundo inteiro, mas está escrito em Atos 2:38, Pedro mostrando o batismo verdadeiro. Para nos tirar do engano religioso, Deus enviou um profeta para nos revelar. Ele já veio e trouxe a sua mensagem, para cada um ele mostrou o seu lugar. Para cada um ele mostrou o seu lugar. Para cada um ele mostrou